a inscrição aqui, estou ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou Rosimeire, costumo falar Rose para ficar menorzinho, terapeuta ortomolecular, biomédica. Aqui nesse grupo já faz alguns meses. Entrando de novo nessa noite fria, já repararam? Toda vez que entra a live, toda terça-feira tá frio. Mas aí que fica mais aconchegante. Peguem o cobertor, o edredom, deita lá embaixo e bora assistir a live, bora chamar todo mundo, amigos, parentes, familiares, que é o que eu falo sempre. Todos os temas são importantes, são relevantes e o de hoje não fica atrás. Muito pelo contrário, o tema hoje é anemia e câncer. Pois é. Né? É um tema bastante pertinente, já inclusive aqui no grupo durante outras lives, pessoas já falaram sobre anemia, tô dizendo pacientes, né? Pessoas que estavam, espectadores que estavam vendo a live, sobre a leucemia, que é um tipo de câncer no sangue, que tem a ver... Não diria que tem a ver com anemia, mas tem a ver com sangue, com glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Toda vez que a gente fala de sangue, a gente fala dessas célulazinhas aí, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Enfim, o tema hoje vai abordar essas duas frentes aí, anemia e câncer. Qual a relação que tem? Será que tem? Será que não tem? Qual que é a relação? E o que a gente faz no meio disso? Então é um tema bastante interessante, como todas as outras lives, de todos os outros apresentadores. E eu quero ouvir um oi aí de vocês, quem é que tá aqui, quem é que tá comigo, quem é que tá assistindo. Boa noite, um oi, galera, tudo certo? Vou iniciar daqui a pouquinho, aproveitem para chamar o pessoal, ir compartilhando, e comentando, e dando um oi. Enquanto o pessoal vem chegando, eu vou novamente me apresentando. Para quem está chegando agora, meu nome é Rosimeire, sou terapeuta ortomolecular, especializada em imunologia. Na verdade, quando se fala de imunologia, a gente abrange também um leque enorme. Imunologia serve para a gente falar de vacinas, tema muito em alta, né, ultimamente. Imunologia serve para a gente falar de alergia. Ainda hoje, aí pelo grupo, alguém me perguntava, mas e alergia? Entra também? Entra. Qual? Todas. Né? Alergia é alergia, ponto. E alergia tem a ver, alergia nada mais é do que uma relação, ou melhor, uma reação do sistema imunológico. Então, alergia e imunologia não é a Globo, mas tem tudo a ver, certo? Então, vacinas, alergias, doenças autoimunes, o próprio nome já diz, né? É uma doença autoimune, então tem a ver muito com imunologia. Então, toda essa a HIV, né, que é uma doença cujo foco é o sistema imune, trabalho com isso também. Então, toda essa parte é o meu, vamos dizer assim, o meu foco, a minha linha de interesse. Gente, estou esperando um oi, boa noite de alguém aqui para eu entrar no tema propriamente dito. Não estou vendo ninguém, não sei se a galera não está ou está envergonhada de dizer um oi, como vai, tudo bem? Vou entrar, Benito está aqui, muito bem, tudo bem, Benito? Vou entrar no tema daqui a pouquinho, para seguir aqui com a live. Eu vou, como é um tema bastante pertinente, mas eu gosto de interação, é o que eu falo, eu não acredito em live monólogo, só o palestrante falando ou o apresentador falando. Eu gosto de interação, de ouvir opiniões, perguntas, e enfim, gosto de
desse movimento. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer aqui uns 40 minutos de exposição do assunto e os últimos 20 minutos são para vocês. Então, aguente aí, Márcia, boa noite, tudo bem? Aguente aí o pessoal com as perguntas, vai anotando, tudo certo, Márcia? Vai anotando aí num papelzinho para não esquecer, para nos últimos 20 minutos vocês digitarem aqui, se caso acontecer de ficar alguma sem responder, porque às vezes sobe muito rápido, a gente está aqui falando, lendo, ouvindo, prestando atenção, não se preocupem, eu sempre volto a live inteira e reassisto e vejo, justamente para ver se subiu algum comentário e eu não vi. Geralmente eu faço isso no dia seguinte. Então, assim, caso suba algum comentário e eu não consiga ver, amanhã eu respondo, eu sempre respondo, podem ficar sossegados e podem começar a compartilhar aí, chamar toda a galera, que é como eu estava falando, o tema hoje é anemia e câncer. E eu vou começar introduzindo, falando sobre anemia. Então, o que será que é anemia, né? Falta de ferro, tá, e que mais, né? Será que é só isso? E tá, e faltou ferro, e como assim? Fui dormir, tava ok, e acordei e tava faltando ferro. Será que anemia é isso aí mesmo? O que dá, o que provoca, quais são os sintomas, não tem sintoma, tem sintoma, como é que será que é essa dinâmica da anemia? Eu vou começar falando sobre anemia, para depois fazer essa inter-relação entre anemia e câncer, que é o tema da live de hoje. A primeira coisa que é importante a gente deixar claro é que a anemia não é necessariamente falta de ferro. Daí, tcharam, mistério, né? Todo mundo fala e todo mundo, a vida inteira, ouviu falar que é falta de ferro. Como é que vem essa mulher agora e fala que não é? E a questão não é que não seja. Anemia tem, para começar, anemia tem vários tipos. Um dos tipos é a anemia ferropriva, que, como o nome diz, priva, quer dizer, tira o ferro. Então, a anemia é falta de ferro? Também. Só que a questão é, por que é que esse ferro começa a faltar? Por que que o ferro começa a faltar na circulação sanguínea e provoca isso que se chama anemia ferropriva? Tem um porquê. A falta de ferro, na verdade, é a consequência, não é a anemia em si, é a consequência de um processo que a gente vai falar agora, que é a causa primordial que vai desembocar lá na tal da falta de ferro, que vai gerar anemia ferropriva. E como é que acontece esse processo? E aí a gente vai ter que ver um pouquinho aqui do que é a anemia em si. Eu já estou introduzindo o assunto, então bora compartilhar, bora chamar a galera, chamem os amigos, o pessoal aí para se juntar aqui no grupo, certo? Bom, continuando. Para a gente falar de ferro, que é, como eu falei, o produto final, é a consequência, vamos imaginar assim, como é que o ferro aparece, ferro é elemento químico, né? Como é que ele aparece lá no sangue? Como é que ele aparece lá nas células? Tipo, vem como, né? E aí aí é que começa a história das nossas célulazinhas do sangue. As célulazinhas vermelhas, que são chamadas hemácias, elas têm uma partezinha nelas que chama hemoglobina. Essa hemoglobina é uma parte da célula que tem que estar cheia. Imagina que essa hemoglobina, que é a parte maior dessa célula vermelha, tem que estar estufadinha. Fala, Gisele, tudo bem? Tem que estar estufadinha, ela tem que estar cheia de oxigênio. Se ela não tiver bem gordinha, bem estufadinha, bem cheia de oxigênio, o que é que vai acontecer? Ela não vai carregar o ferro, porque quem carrega o ferro não é a célula.
Quem carrega o ferro é oxigênio. Lembram-se, para quem estava aqui, a gente relembra, e para quem não estava, a gente informa. Na live passada, aliás, eu falo isso toda live, é importante, tem duas informações aqui que é importante reviver toda a live. Uma delas é que tudo o que acontece no organismo do ser vivo, aí eu já estou falando inclusive de animais e vegetais, fotossíntese, planta faz fotossíntese. O que é a fotossíntese? É usar clorofila, oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, tem toda uma reação química, certo? Assim como os animaizinhos e o ser humano. Tudo é reação química. Respirar é reação química. Oxigênio, gás carbônico. Tomar água é reação química. Então, tudo que a gente for falar em toda a live é reação química. E como é que esse ferro chega lá, que eu estava falando, né? Como que o ferro chega lá no sangue? Através de uma reação química que acontece nessa célula vermelha, chamada hemácia, que está lá no sanguinho, e ela tem que ficar cheinha, gordinha assim, de oxigênio, porque aí vem o ferro e gruda no oxigênio. E quando essa célulazinha vai passeando nas veias e nas artérias e na circulação sanguínea, aí sim esse ferro vai sendo distribuído nos órgãos, nos sistemas, nas outras células. Mas lembra do começo da história? O ferro grudou no oxigênio que estava lá dentro da hemoglobina, que é essa parte da célula vermelha que tem que ficar gordinha de oxigênio para o ferro grudar nela, certo? E se não tem oxigênio suficiente? E se em vez de a célula estar gordinha, ela está magrinha? Só com um pouquinho de oxigênio. Vai grudar o ferro? Não vai grudar o ferro. Vai ter ferro suficiente na circulação? Não vai ter ferro suficiente na circulação. Qual que vai ser o resultado lá do exame de sangue? Anemia ferropriva, falta de ferro. E por que mesmo que está faltando ferro? Porque está faltando oxigênio, que vai fazer a célula ficar gordinha, que vai fazer o ferro vir e grudar nela, gordinha de oxigênio, tá? Não é gordinha de gordura, não. Nem de açúcar, nem de massa. Gordinha de oxigênio, que vai fazer o ferro grudar nela e ir para a circulação sanguínea. Tá dando pra entender? Se eu tiver uma célula magrinhazinha com pouco oxigênio, até gruda o ferro, mas é pouquinho. E aquele pouquinho é suficiente? Não. E aí, não sendo suficiente, falta. E quando falta, isso é anemia ferropriva. Tá faltando, tá privado, tá faltando ferro. Tá dando pra entender? Então, na verdade, quando a gente lê lá no examezinho de sangue, olha, não tem ferro, tá faltando, não é a causa, não é o problema. Aquilo lá é a consequência do problema. Qual é o problema? Faltou oxigênio suficiente na sua célula para ele transportar o ferro. Este é o problema. Então, o que eu vou curar? A falta de ferro ou a falta de oxigênio? Aqui, ó. Eu tenho que curar aqui, ó. Porque se eu colocar oxigênio suficiente, a célula ficar gordinha de oxigênio, e a célula, tá? Não é a gente não. Ah, então eu vou ficar gorda, vou pensar 180 quilos, muito oxigênio na célula. Não. É a celulinha que tem que ficar gordinha. E também não são todas, foi o que eu falei. Essa célula vermelha, que tem essa partezinha que chama hemoglobina, que vai ficar gordinha de oxigênio. Ela com bastante oxigênio, bastante ferro, vai lá, gruda nela e vai passear na circulação. E vai ter falta de ferro? Não. Vai sarar a anemia? Vai. Acabou a anemia ferropriva, tá? E aí começa o capítulo 2 da nossa saga hoje. Como é que a gente provê oxigênio para essas células? Como é? Gente, tá tudo certo, vocês estão vendo, estão ouvindo, fica todo mundo tão quietinho, eu fico pensando, é God. Tá tudo certo? Todo mundo vendo? Todo mundo ouvindo? Dando pra entender? Certo? Vou seguir. Capítulo 2 da saga. O que é que acontece ou o que não acontece
para promover essa entrada de oxigênio na célula. E aí, haha, lembra que eu falei que tinha duas coisas que toda live eu vou falar? Agora vai vir a segunda. A primeira é que tudo é reação química, tudo. Respirar é química, ponto. A segunda, aí começa a entrar a ortomolecular. Eu vou repetir, aí começa a entrar a ortomolecular. Não é a amiga, não é a prima, não é a tia da minha cunhada, não é a BFF, que é a Best Friend Forever, né? Minha super best amiga. Não é o site, não é o Google, não é o vídeo. Ah, mas era o vídeo do Dr. XPTO. Não é o Mercado Livre, não é a Sandal, não é... É a ortomolecular. Por quê? Porque no capítulo 2 da saga, fala assim pra gente, que pro oxigênio entrar lá e a célula ficar gordinha, eu preciso de vitamina B12 e ácido fólico, obrigada Gisele, ácido fólico que na verdade é metilfolato, que na verdade é vitamina B9, ponto. Metilfolato é muito complicado, é vitamina B9. Que da hora! Eu vou lá no Google, já clico agora, Mercado Livre. Vamos lá, vitamina B9. Aí eu te pergunto, em que miligramagem? Você toma quando? Qual é o melhor horário do dia para você tomar isso? É de manhã, é de tarde ou de noite? É antes da refeição ou é depois? É na hora de dormir ou na hora que acorda? Porque, lembra que eu falei? Tudo é química. Então, tudo isso influencia. E quem é que te orienta a tudo isso mesmo? O ortomolecular. Então, gente, toda live eu vou falar. Não adianta achar que porque viu o vídeo, porque foi no Google, ou então porque viu no vídeo aqui. Ah, então vitamina B12 e vitamina B9, que é o ácido fólico. É bom para a gente potencializar o oxigênio na célula, que vai fazer o ferro grudar lá, que vai inibir a anemia. Ah, então vou lá, hein, agora. Não, porque você não sabe o quanto e como você tem que tomar. E principalmente, é o que a gente fala aqui também toda live, cada caso é um caso. Que nem eu posso tomar vitamina B12? Posso. Eu tenho uma paciente que tem flush. O que é flush? Alergia. Ela empipoca. Dependendo da dosagem, tem que ter muito cuidado para dosar para ela. Dependendo da dosagem, ela fica toda empipocada aqui, ó, vermelha. Tem que ter cuidado. Entendeu? E aí, e outra coisa, dependendo do que está acontecendo no meu organismo, no determinado momento, a dosagem pode aumentar ou diminuir. Exemplo, hoje eu tô com dor de garganta. Então, gente, voltou. Acho que voltou, né? Voltou. Tinha dado uma interrupção aqui, acho que oscilou a rede, mas voltou. Tô vendo aqui que voltou. Então, voltando. Hoje eu tô com dor de garganta. Então, a química, lembra que eu falei? Tudo é química. A química do meu corpo hoje é igual da terça passada, que eu não tava com dor de garganta? Não, já mudou. Então, se terça passada eu tava tomando uma X quantidade de vitamina, seja lá quais forem, hoje já tem que mudar. Já tem que mudar a forma de eu tomar, já tem que mudar a miligramagem, o horário principalmente que eu tomo, porque já tem uma outra realidade, eu tô com a garganta inflamada. Não tá igual a terça passada, hoje eu tô com a garganta inflamada. Tá dando para entender? Então, cada caso é um caso, às vezes na mesma pessoa, cada momento é um momento. Hoje o meu momento já é diferente do da terça passada, porque hoje eu tô com a garganta inflamada. E principalmente, cada um tem uma dosagem para aquele momento daquela pessoa. Então, o que eu compro lá no site lá do Mercado Livre, que eu cliquei lá, fiz pesquisa de preço no Busca Preço, é legal? Não! Como é que aquela miligramagem vai ser para mim? Aquilo lá que tava lá na prateleira apareceu, certo? Então, bem importante toda live dizer isso, porque sempre tem gente nova
e sempre tem gente que tem contato com gente nova, enfim, para divulgar isso, porque é muito importante, porque eu fico nos grupos às vezes por aí e a gente vê coisas de, como dizia um amigo meu, arrepiar o cabelinho da língua. Gente fazendo coisas que eu fico com medo. Eu fico com medo, entendeu? De tomar então piripaque aí. Então, presta atenção. Então, voltando aqui. A vitamina B12, junto com a vitamina B9, que é o ácido fólico, elas se juntam para potencializar a entrada do oxigênio na célula. Essa célula gordinha, cheia, peraí, a célula hemácia, tá? Que tem essa parte que chama hemoglobina, que tá lá no sangue. Fica gordinha de oxigênio. Quando ela fica gordinha de oxigênio, o que acontece? Um monte de ferro vem, gruda ali e vai passar na circulação sanguínea e eu tenho anemia? Não. Detalhe, por isso que eu falo, tudo é química e precisa ter um profissional de olho. A vitamina C, neste caso, corta essa reação. Ai, Rose, mas você falou que a vitamina C é boa, eu vi outra live falou, vi o vídeo do Dr. Laí Ribeiro, falou que a vitamina C é tudo de bom na vida, como assim? Química. A vitamina C é boa quando ela está lá aliada ao ferro, mas quando ela está aliada à vitamina B9 e à vitamina B6, ela corta o efeito. Tá entendendo como tem que ter um profissional avalizado para saber isso? Se não, aí você vai, compra lá a vitamina B12, a vitamina B9, toma com um copo de suco de laranja, ai, deu até arrepio. Cortou todo o efeito, tá? Então, percebe? Tudo são reações químicas, tá? Então, eu vou repetir. A reação química que acontece entre a vitamina B12, a vitamina B9, que potencializa a entrada de oxigênio na célula, que potencializa o ferro que gruda nela, que vai ajudar mais ferro a correr no seu sangue e reduzir o risco de anemia ferropriva. Esta reação química não combina com a vitamina C. A vitamina C vai diminuir a gente chama catalisação. É uma palavra feia, né? Mas vai diminuir a velocidade. Catalisação é sinônimo de velocidade dessa reação. Então, neste momento, eu não posso ter vitamina C junta. Então, o que acontece? Se eu tenho anemia ferropriva, primeiro, o que eu tomo? Vitamina B12, vitamina B9, complexo de B12 com B9, para eu me assegurar que o oxigênio está lá na célula bonitinho. A partir do momento que eu fiz durante um certo tempo esse tratamento, aí sim vai entrar a vitamina C, que junto com o ferro, aí a minha célula já ficou gordinha de oxigênio, já grudou o ferro. Aí eu preciso da vitamina C, porque a vitamina C junto com esse ferro que já está lá, potencializa, catalisa, quer dizer, dá velocidade para esse ferro correr mais rápido e me fazer cada vez mais forte. Tá dando para entender? Então, tudo é química, precisa ter alguém estudado, alguém avalizado, não adianta ver vídeo, ai, mas o doutor, não sei quem falou, doutor, mas falou no âmbito geral, né? A gente vê muitos vídeos por aí falar, a vitamina D é excelente, já é tida até como um hormônio, ótimo, quanto de vitamina D que você toma? Que horário do dia? Você toma vitamina D o dia inteiro? 3 vezes por dia, 2, 1, todo dia, 1 vez por semana? Quem que te fala isso? O ortomolecular, o profissional. Fora isso, cuidado, porque pode estar correndo risco, tá? Então, essa é a parte de como funciona a anemia. Deu para entender? Vou repetir. A célula que chama hemácia lá no sangue, fala, tudo bem, Marlone, é isso, Marione? Ela tem uma parte que chama hemoglobina e essa hemoglobina precisa estar sempre cheia, gordinha de oxigênio. Se ela não tá gordinha de oxigênio, o ferro não gruda ali.
Se o ferro não gruda ali, menos ferro na sua corrente sanguínea, anemia ferropriva. O que eu faço para assegurar que ela vai estar gordinha de oxigênio? Vitamina B12 com vitamina B9. Essas duas vitaminas potencializam, facilitam a entrada de oxigênio na hemoglobina da célulazinha, certo? Aí, quando eu tomei isso, me assegurei que tem oxigênio lá na célulazinha, na parte da célulazinha que chama hemoglobina. Aí sim, o ferro vai grudar lá e aí sim eu entro com a vitamina C, que ajuda o ferro correr mais livre e aí sim eu tô livre da anemia ferropriva, certo? Beleza, Cláudia, tudo bem? Bom, partindo deste ponto aqui, primeiro a gente entendeu o que é anemia, agora a gente vai entender qual a relação de anemia e câncer. Muito bem. Qual que é a relação da anemia e o câncer? Principalmente porque muitos pacientes oncológicos, especialmente aqueles que estão sob tratamento de quimioterapia, desenvolvem ou têm maior propensão para desenvolver a anemia. Porque a quimioterapia, o que ela ataca? Bom, a quimioterapia, todo mundo sabe, é um coquetel, boa noite, Lindava, tudo bem? É um coquetel de remédios administrado, ou intravenoso ou oral. E qual que é a utilidade dele? Diminuir, cessar multiplicação celular, certo? Então, a quimioterapia vai ter por função quebrar, cessar, parar a multiplicação celular, certo? Porque a quimioterapia, os médicos e o corpo médico de uma maneira geral entendem que se eu der um remédio para o paciente que vai parar a multiplicação celular, eu paro, Cláudia Sarmento, boa noite, tudo bem? Eu paro de multiplicar as células tumorais dele e fica tudo ok. Ok? Até aí, ok, até a página 2. A hora que eu viro a página 3, eu tenho o seguinte capítulo. Só que para de multiplicar todas as células. Inclusive aquela que eu falei agora há pouco, no capítulo 1, que era... Boa noite, Inge, tudo bem? Que era a hemoglobina, a hemácia, que tem essa parte que chama hemoglobina, que tem que ficar gordinha de oxigênio, ela também para de multiplicar. Tá dando para entender qual a relação entre câncer e anemia? Porque geralmente pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia têm uma tendência alta de ter anemia. Porque a quimioterapia parte do seguinte princípio: vamos parar de multiplicar a célula, ponto. Só que eles vão parar de multiplicar todas as células, inclusive as boas, que é essa tal hemácia, que tem a partezinha da hemoglobina que fica gordinha de oxigênio, que carrega o ferro. Por isso que vai ter anemia. Deu para entender a relação, que é o tema central da live de hoje? Qual a relação de anemia e câncer? Essa. A anemia, a quimioterapia cessa a multiplicação celular, inclusive das boas. Das ruins, que é ok pra gente, mas das boas também. Fala, Eliane, boa noite, tudo bem? Das boas também. E aí, anemia. E aí, o que eu faço? Volta no capítulo 1, que eu falei agora há pouco. A partir do momento que a célula está, a multiplicação da célula boa está diminuída, o que eu faço? Vitamina B12, vitamina B9, para as células que estão lá, eu vou, vamos dizer assim, dar um input, eu vou dar um empurrão para que as células que estão lá fiquem gordinhas de oxigênio, puxe o ferro corre na corrente sanguínea, aí eu potencializo o ferro com vitamina C, cura anemia. Pronto, essa é a história. Acabou, esse é o capítulo final da história do câncer e da anemia.
Tá dando para entender a relação? E volto a dizer, então a Rose está falando vitamina B12, B9, vou tomar, vou comprar lá. Não, cada caso é um caso. Porque cada anemia não é assim, todo mundo tem anemia, tem anemia. A anemia parte da contagem celular. Quantas células, que são essas células que tem essa partezinha que chama hemoglobina, que fica gordinha de oxigênio. Quantas que tem no seu sangue? É diferente quantas que tem no meu, mas todo mundo tá com anemia. Eu, a Inge, a Elaine, mas a minha tá com 10 mil, a da Inge tá com 5 mil. Quem que precisa de mais vitamina? É ela. Eu preciso aumentar a miligramagem dela, não da minha. Então eu vou dar 200 mg para todo mundo? Não. Ela precisa de 500. Entendeu? E quem é que sabe disso? O ortomolecular não é o Google, não é o vídeo do doutor, da doutora não sei quem, não é o Mercado Livre. Tá certo, gente? Fiquem espertos. Cláudia, é o contrário. Por que é que você toma sangue durante ou periodicamente o seu tratamento quimioterápico? Foi o que eu acabei de falar. O que faz a quimioterapia? A quimioterapia mata a reprodução de célula, ponto. Das ruins, ok, pra gente, mas das boas também. E aí, o que você faz para repor essa célula boa que a quimioterapia matou? Transfusão de sangue, tá? Então, ao contrário, não é que não é bom, precisa e é necessário sim. Se não tiver isso, problemas sérios. Tá bom? É isso. Quais alimentos eu encontro essa vitamina? Qual vitamina? Vamos lá. Vou abrir para a sessão de perguntas agora, tá? Antes, só para eu fechar aqui, essa é a relação, então, entre câncer e anemia. Tá certo? Que eu falei que era o capítulo final da história. A partir do momento que é detectada a doença oncológica, é colocado o paciente sob quimioterapia, há vamos dizer assim, um corte das células, tanto as ruins quanto as boas. E aí é que começa a suposta ou a provável, suposta não, provável é mais certa a palavra anemia, beleza? Vou abrir, lembra que eu falei no início, anota as perguntas no papelzinho? Manda agora, vou abrir para as perguntas, temos 20 minutos aqui para a gente perguntar e interagir. Que alimentos eu encontro essa vitamina? Qual vitamina, Edilane? Eu falei da B12, eu falei da B9, eu falei da C. Qual delas que você tá se referindo? Vamos falar no geral. A vitamina C nos cítricos, básico, ferro em feijões, em verduras verdes escuras. A B9 no geral, deixa eu ver aqui a B9 no geral em oleaginosas, peixes também, carnes em geral. E aí, isso, a B12, tô falando da B9, carnes, oleaginosas, e B12 mais em oleaginosas, tá? E verdes escuras também. Tá? Então, capricha, mas a gente sabe que nem sempre via alimentação é suprido tudo o que precisa. Por isso que entra em cena os suplementos, que entra em cena o ortomolecular, que entra em cena os profissionais avalizados para ajudar. Por isso que a ortomolecular é complementar. Então, você vai fazer sua quimio, claro, ó, pelo amor. Só que você vai complementar, a gente vai ajudar a sua quimioterapia a ser cada vez mais eficiente e você sair dessa cada vez mais rápido. É isso que a gente vai fazer, beleza? Bora, gente, que mais? Estou à disposição. Que mais? Perguntas. Temos mais tempo aí suficiente para vocês interagirem, falarem. Não precisa ser só pergunta, comentários, dúvidas, até dicas para próximos temas de próximas lives. Eu sempre deixo um bom tempo aqui, de 15 a 20 minutos para isso, porque eu gosto de ouvir quem me ouviu, gosto de ouvir as opiniões. Vamos lá, Tereza está sempre por aqui. Boa noite, Tereza, tudo bem?
Estou à disposição, pessoal. Comentários, dúvidas, o que vocês quiserem falar. O tema hoje foi bastante pertinente. A anemia, na verdade, é uma doença, eu não vou dizer, dá para dizer que seja comum. Ela não é, obviamente, normal, nenhuma doença é normal, mas é uma doença muito comum, né? A Ivone está dizendo em quais alimentos se encontra a vitamina B12, deve ser. Foi o que eu falei, especialmente oleaginosas, a B12. Então, castanhas, nozes e folhas verdes escuras também, tipo espinafre, couve. A Gisele pergunta, alguns pacientes apresentam anemia antes da quimioterapia. Por quê? Era o que eu estava acabando de falar, Gisele. A anemia não é normal, nenhuma doença é normal, mas é comum. Então, essa falta de ácido fólico, de vitamina B12 e do oxigênio, a historinha que eu contei, né, durante a live, o oxigênio nessa parte da célula que chama hemoglobina é relativamente comum. Então, acontece muito sim, e principalmente crianças e idosos, que o sistema metabólico é mais, na criança é mais imaturo e no idoso é mais lento. Então, a absorção das vitaminas 12 e 9, B12 e B9, que fazem o oxigênio ficar lá cheinho na célula e puxar o ferro, é que dão esse descontrole e em qualquer momento da vida de qualquer pessoa pode ter anemia. Outra causa para anemia, isso é muito comum em mulheres, sangramento, mulheres que têm menstruações muito demoradas, muito longas, por alguma disfunção hormonal ou um fluxo muito intenso, pode desenvolver uma anemia. Você está perdendo células ali. Então, as que ficam não dão conta de ter o oxigênio suficiente para puxar o ferro. Né? Então, são várias situações. A má alimentação, e má alimentação não quer dizer necessariamente desnutrição. Né? A gente sabe que são coisas diferentes. Eu posso comer, por exemplo, uma lasanha de 3 em 3 horas. Eu vou estar gorda, estufada, mas eu estou nutrida? De maneira alguma. Eu me enchi de carboidrato, que vai se transformar em açúcar, glicose, mas cadê as vitaminas, cadê as proteínas? Não tem. Então eu tô gorda, tô lá empapuçada, mas tô nutrida? Não, tô desnutrida. Então tem que ver tudo isso, tem sempre um balanceamento aí. Respondi, Gisele. A Ivone diz, a senhora pode deixar um contato? Sim, no fim eu sempre deixo. A Inge pergunta, as verduras têm que ser feitas no dia para comer ou elas podem ser guardadas cozidas na geladeira? Eu prefiro fazer no dia. Eu acho que tudo que a gente, de novo é química, tudo que a gente submete à ação de temperatura, quer seja para mais ou para menos, ou seja, no gelado ou no quente, eu provoco aí reações químicas que já não vai ser a mesma coisa. Se eu abrir aqui um pacotinho e comer uma folha de alface agora, já não vai ser uma coisa. Se ela estiver ali na geladeira para eu comer depois da live, já é outra coisa. Então eu prefiro na hora. Em qualquer idade, subiu rápido ali, por favor, repete a pergunta, qualquer idade, o fígado, enfim, repete a pergunta quem fez. A Tereza dizendo, quem tem leucemia, linfóide LC, pode apresentar uma leve anemia. Pode mudar o quadro clínico, prejudicando a leucemia, mesmo se alimentando bem? Sim, porque foi o que eu falei no início da live. Se você tem LLC, você está sob tratamento oncológico. O tratamento oncológico derruba as células, tanto as ruins quanto as boas. Então, pode apresentar anemia mesmo em tratamento? Sim, pode. Tá? Precisa de suporte. Alguém falou alguma coisa sobre fígado ali? Se puder repetir a pergunta, então eu respondo depois que a live terminar, eu volto, eu reassisto. Geralmente eu faço isso no dia seguinte. Aí respondo tudo que não deu tempo. Às vezes sobe muito rápido, não dá tempo de ler aqui. Gente, que mais? Temos mais uns 10, 15 minutinhos aqui, 10 minutinhos. Tem tempo, eu sempre gosto de guardar bastante tempo aqui no final para tirar dúvida. Podem falar, perguntar, o que vocês... Ou até comentar.
temas, ideias de temas, dúvidas que vocês têm para outras lives, fazer comentários. Esse tempo é aberto para vocês. Darluce, em qualquer idade podemos tomar ácido fólico? Então, volta naquilo que eu tô falando. Para quê? Você vai tomar ácido fólico para quê? Porque sim? Ninguém toma nada porque sim. A priori, Cláudia, tudo bem? A priori, qualquer idade, mas precisa ver para quê e por quê. O que é excesso de ferritina no sangue, INGE, é o processo reverso do que eu estou contando aqui. A célulazinha ficou muito gordinha de oxigênio, muito ferro entrou ali e um monte de ferro está correndo na sua corrente sanguínea. Isso é bom? Não. É o que eu falo sempre, o bom é o equilíbrio, não pode faltar, mas também não pode ter excesso, também tem tratamento para isso, tá? Então, tanto vocês estão vendo que tudo, volto a dizer, tudo é química. Algum descontrole, tá? Celular, metabólico e bioquímico, quer dizer, o que é todas essas palavras? Algum descontrole na química do seu corpo pode fazer com que os elementos, inclusive o ferro, ou ele fique para baixo, é anemia ferropriva, ou ele fique muito para cima, é o problema da ferritina no sangue. Isso também pode causar problemas. Então, sempre o equilíbrio, tá? A Gisele dizendo, próximo tema, fortalecimento do sistema imunológico de pacientes oncológicos. Nossa, isso é tudo, né? Isso é o que eu me destino, eu me foco a estudar isso desde 2016. Né? O fortalecimento foi o tema do meu TCC da ortomolecular, inclusive. O fortalecimento do sistema imunológico nos pacientes oncológicos é tudo de importantíssimo. Joana, boa noite. É importantíssimo isso, né? Por quê? Porque, como eu disse, como a químio, ela derruba as células, pum, derruba, químio derruba, ponto. Ela vai derrubar as nossas células, lembra? Eu falei em outra live, aqueles soldadinhos, oi Vera, boa noite, tudo bem? De defesa, que ajudam o nosso organismo, derruba essas também. E como que a gente faz para repor? Novamente falo, um profissional avalizado de ortomolecular vai vir com suporte, você vem com o seu tratamento, com a sua químio, a gente junta forças para você ir para frente e tocar o sino. Tem um hospital, eu não sei se é o IBCC, eu acho que é o IBCC. O meu sonho é trabalhar num hospital com o sino. Eu acho que é o IBCC. E eles têm o sino da remissão. Toda vez que um paciente recebe o diagnóstico da remissão, é tocado o sino, sabe aquelas coisas, bater uma meta, toca o sino, faz uma festa, todo mundo junto, bate palma. Fala Vera, beijos, bate palma. Então eu acho que é isso, a gente junta forças no tratamento tradicional com a gente, profissionais, volto a dizer, respeitados, avalizados, Google, Mercado Livre, vídeo de doutor não sei quem que viu não sei aonde, não, a gente junta forças para você ir para frente e tocar o sino da remissão, tá certo? Que mais, gente? Estou à disposição. A gente ainda tem 10 minutinhos aqui. Estou à disposição para perguntas, para comentários. A Gisele já balizou ali um tema importantíssimo para a próxima live, que é, na verdade, o super foco que nos reúne aqui, um dos focos, pelo menos para mim, é o foco do que me reúne aqui, me traz aqui. Que mais? Dúvidas sobre alimentação, sobre suplementação, sobre vitaminas, focar no tema hoje aqui, que é a anemia, de onde vem, para onde vai, o que faz para melhorar. A Vera está dizendo aqui no Rio Grande do Sul, delícia! Ivone, fale comigo em inbox, por favor, depois da live. Pois não, Ivone? Fala, Vera, o que tem aí no Rio Grande, terra linda que eu amo? Terra Paraná, que é um lugar de terra vermelha, Rio Grande, que amo pra caramba, adoro o sul. O que tem aí? Fala pra mim, Vera, que eu tô curiosa pra saber. Que mais, gente? Ainda temos uns minutinhos e eu gosto muito dessa parte, de interagir, de falar, de ver as pessoas,
Marcinho tá falando Gi, Marcinho dói medula, nossa, importantíssimo, Marcinho, muito bem, isso daí é primordial, qualquer tipo de doação, não é só de órgão, não é só de medula, é importantíssimo. Obrigada, Darluce, para todos nós, é o que eu falo, que a galera, eu brinco, eu falo, a galera lá de cima esteja com todos nós, que a gente possa estar sempre inspirado para fazer o melhor, falar o melhor, dar o melhor para vocês. Isso, pode responder ali para o Marcinho, qual a diferença de linfomas? Nossa, boa pergunta, Lenilda. Pois é, linfomas existem vários, né? Quando a gente... Bom, vamos começar pela tradução da palavra. Quando você vira este final oma, ele determina câncer. Então, linfoma, oma, câncer. Aonde? Nos linfos, nos linfonodos. Quais são os linfonodos? Gânglios, aqui, baço, axila. Lá em Rio Grande tem o sino, beleza, esse sino é meu sonho, eu quero muito trabalhar num lugar, eu vou botar esse sino em algum lugar, gente, que eu amo esse sino. Voltando no linfonodo, qual a diferença? É quando você tem o câncer, dependendo do linfonodo, então, gânglios aqui nas tonsilhas, que a gente chama, né, na altura aqui do pescoço, nas axilas, na virilha também tem linfonodo, e cada lugar que você tem esse câncer alocado é um tipo de problema, é um tipo de metabolismo, é um tipo de medicação, e essa é a diferença, certo, Lenilda? Respondi. Que mais, gente? Ainda temos mais uns minutinhos aqui para gente interagir, conversar, ver dúvidas que vocês possam ter. Alguém aqui me pediu o contato, eu vou deixar então, antes que eu esqueça, que eu já estava até esquecendo o meu contato. Eu sou de São Paulo, capital, atendo em São Paulo. Para quem é de São Paulo, eu atendo no bairro do Ipiranga, é um bairro que fica na zona sul de São Paulo. Eu atendo num consultório que fica 5 minutinhos da estação alta do Ipiranga do metrô, bem perto do metrô. Para quem não é de São Paulo, eu atendo via Skype. Meu WhatsApp é 11 DDD de São Paulo 995339864, certo? Daqui a pouco eu repito. A Ivone está dizendo, minha mãe tem 75 anos, teve diagnóstico de câncer coloretal em 2016. Fiz a cirurgia, são 18 sessões de quimioterapia, teve uma necrose na perna no ano passado, está na cama. E aí aqui não entrou mais, deixa eu ver se entra aqui. Não entrou. Não entrou aqui o texto. Pois é, Ivone, é o que eu falo, cada caso é um caso. Você vê que ela já desenvolveu, talvez pela idade, outros problemas, outras situações. Aqui o texto é muito grande, eu não estou conseguindo ver, não está chegando aqui para mim. Eu estou conseguindo ver até a parte que você falou no ano passado e está na cama, e depois o texto não chegou aqui mais para mim na minha tela. Pois é o que eu falo sempre, cada caso é um caso. Este caso já é um outro tipo de metabolismo, câncer coloretal, fez a cirurgia, teve uma necrose na perna. Necrose tem a ver com TTBA, que isso é nome complicado, tem a ver com tempo de coagulação, tem a ver com plaqueta, tem a ver com outro tipo de movimentação nos tecidos, outro tipo de células, tá? Então precisaria ver aí o que é que foi que aconteceu. Por que se o câncer é coloretal, por que essa necrose na perna, né? Alguma coisa aí no meio do caminho aconteceu que foi desembocar nessa situação, certo? O frio aqui matou os pés de aveloz. Olha que eu doava para as pessoas. Ai, que pena, Marcinho. Putz, que pena. Aqui, não sei de onde você está falando. Aqui em São Paulo, capital, hoje realmente está muito frio. Quero muito falar em box. Sim, assim que terminar a live, eu te chamo em box, sem problema. Ivone Souza.
Então, aqui em São Paulo, capital, tá bastante frio. Eu não sei se você fala de São Paulo, no sul, geralmente é mais frio, né? Sudeste e sul. Aqui em São Paulo a gente tá no sudeste, o sul hoje deve estar. Eu, particularmente, adoro. Mas, pois é, tá aí a própria natureza dizendo, confirmando. Ah lá, você tá no Rio Grande, delícia, adoro o sul. A própria natureza confirmando isso que eu disse há pouco, né? O equilíbrio, gente, caminho do meio. Então, muito calor é bom? Não. Muito frio também? Não. Aí a Inge dizendo, eu tive crise de vesícula, estive internada com barro, deve ser alguma coisa aqui na vesícula, tomei antibiótico 3 dias e continuei em tratamento em casa. Tomei Neuroporum, certo? Acho que esse é o nome, sim. Tive um pouco de anemia, aí também aqui o texto não aparece mais. Pois é aquilo que eu falei. Olha só todo o processo. Vesícula. A vesícula é um órgão fundamental, porque é por aí que vai passar, que na verdade não é por aí, é pelo intestino, né? Que é o nosso segundo cérebro, né? Que faz toda a absorção dos nutrientes. Mas aí o aparelho gastrointestinal, começa na boca e termina no reto. A vesícula é também uma parte. Então, muito nutriente por aí pelo caminho você perdeu, né? Então, muita coisa, é por isso que eu falo, tudo é química, né? Muita coisa aí no processo. Aqui no sul tá congelando, delícia, adoro tomar um chocolate quente, adoro tomar um vinho, delícia. Salvador, Ivone, delícia. Ivone tá no sol, calor, delícia. Salvador do Pelô, que eu amo, adoro. Eu gosto de todas as regiões aí do Brasil, delícia. Olha, meus queridos, deixa eu ver aqui. Tô estourandinho no tempo, ainda dá tempo aí de mais 1, 2 perguntinhas rapidez. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Gisele tá... Marcinho, quem está falando na live é a doutora Rosimeire de Oliveira. Sim, é que o pessoal está entrando mais tarde, eu faço a apresentação no início, por isso que eu acho importante a apresentação, né? Mas eu falei no início o meu nome, e enfim, aí o pessoal entrou mais tarde, mas só voltando um pouquinho, eu sou Rosimeire, costumo falar Rose, São Luís do Maranhão, delícia, terra quente. E eu sou ortomolecular, eu atendo, estou falando de São Paulo capital, atendo aqui em São Paulo, atendo por Skype, vou repetir meu WhatsApp, é 11 99533 9864. Eu sou terapeuta ortomolecular, biomédica, especializada em imunologia, e eu falei no início, obrigada, Gi. Eu falei no início, eu realmente, a imunologia é um tema muito vasto, abrange vacina, abrange doença autoimune, abrange alergia, trabalho com a soropositiva HIV, não é o foco desse grupo, mas se alguém conhecer alguém de outros grupos, obrigada, Ivone, que seja soropositiva HIV, passa meu contato, eu trabalho com esse tipo de doença também. E é isso a imunologia é bastante vasta e eu faço com muito carinho, muito amor, é algo que eu adoro fazer e é muito engraçado, né? Quando a gente faz uma coisa que a gente adora, parece que a energia renova. Então, às vezes eu tô cansada, que nem hoje eu falei no início, hoje não tô no mesmo metabolismo na terça passada, minha garganta tá inflamada, tá doendo e tal. Mas aí, olha, alguém de Porto Alegre congelando, ai, delícia, eu amo. Mas aí começa a live e pra mim tô ótima, já tô zerada e é tudo feito com muito amor. Inge, não sei, amada, aí teria que passar por uma consulta, cada caso é um caso, posso falar, seria desrespeito com o paciente a gente bater martelo. Ninguém aqui desse grupo faz isso, porque a tia Gisele, que o Vitor é o nosso diretor, mas a tia Gisele, comanda que ela fica brava e com razão, porque assim, uma vez eu li uma frase que falava assim, todo paciente, não é só o paciente, ele é o amor de alguém. Então a gente tem que ter muito respeito com o paciente para sair falando as coisas assim. Todo mundo que está aqui é o amor de alguém. Tem uma esposa, um filho, uma filha, uma mãe, um pai.
Então, meu foco básico é respeito e amor ao paciente. Então, cada caso é um caso, a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito para falar as coisas. Façam suas perguntas, tirem as dúvidas. Marcinho, você é 10. Live maravilhosa, obrigada para quem elogiou. Meus queridos, vou falar aqui em box, se não for aqui na sequência, logo depois, mais tarde, então mais tardar amanhã eu tô falando. Podem me chamar no WhatsApp 11 995 33 9864. É o que eu falo, é um prazer. Eu tava antes aqui com a garganta doendo, meio a cabeça meio assim, sarou tudo, tô ótima, tô zerada, zero bala. Essa é a minha química que faz bem. E é isso, a frase que fica hoje nessa noite fria, a galera de Salvador, do São Luís, que tá no calor aí, nessa terra linda de viver, e a galera do Sudeste aí, daqui de São Paulo e do Sul, a frase que fica é isso: todo paciente, antes de ser paciente, ele é o amor de alguém. Então a gente tem que ter amor a tudo isso e respeito aos pacientes e não sair por aí falando as coisas. Então é o que eu falo sempre, cada caso é um caso. E a gente trata com muito carinho e respeito, tá certo? Amigos e amigas, com certeza, Marcinho. Queridos, vou encerrar por aqui, vou agradecer muito, muito, muito quem esteve aqui. Difundam aí, compartilhem. Ei, obrigada, Gi! Essa live, esse vídeo, falem aí para os amigos, para os conhecidos amanhã, quando estiverem no trabalho, ou no mercado, no condomínio, enfim, falem desse grupo. São todos profissionais aqui, estudados, abalizados. A gente está falando, estou falando isso porque eu estudo, não é porque eu fui no Google, não. Obrigada, gente. Obrigada, meu amor. Fico muito feliz. E aí, vocês estejam aqui toda terça-feira às 20 horas, eu tô por aqui, e podem difundir aí o grupo que a gente faz com muito, todos aqui, eu falo seguramente, todos aqui fazemos com muito carinho, muito amor, tá bom, meus queridos? Muito, muito obrigada. Uma boa noite para quem tá no Nordeste, noite delícia, e para quem tá aqui no Sul, noite de chocolate quente, inveja boa também, né? Mas eu gosto do frio. Noite de chocolate quente, de edredom. Obrigada, gratidão, eu que agradeço, meu amor. Te chamo em box, fica tranquila. E agradeço muito a todos vocês e principalmente a oportunidade. Gisele, Benilton, Vitor, todo mundo aqui que me deu, que me dá essa oportunidade de estar aqui. É o que eu falo, tô zeradinha, já não tenho mais dor de cabeça, não tenho mais dor de garganta, tô zero bala, zerada. Esse é o meu remédio, essa é a minha química, passou tudo e é isso. Obrigada, viu, meus queridos? Ótimo, abraços, obrigada. Muito, muito obrigada. Se gostaram, difundam isso e terça que vem espero todo mundo aqui. Na verdade, amanhã, porque todo dia às 20 horas tem um profissional avalizado fazendo live e respondendo. Então, amanhã às 20 horas estaremos aqui. Beijo, gente. Muito, muito obrigada. Vocês são 10. Gratidão. Terça que vem a gente está aí com o tema que a Gisele sugeriu, que é oncologia e sistema imunológico. Beleza? Obrigado, queridos. Até mais. Tchau, tchau.